Diz assim, abra sua Bíblia em João 9:39 aí. João, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 9, verso 39. A palavra de Jesus diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Jesus ele nos ensina essa lição no momento em que ele acabou de curar um cego de nascença. Ele curou o cego de nascença, cuspindo no chão, pegando lodo, passando no olho do cego, falou para o cego: vai se lavar no tanque de Siloé. O cego vai se lavar no tanque, volta enxergando. Quando volta enxergando, os fariseus e os doutores da lei, os religiosos, vão questionar o cego: por que você está lavando no tanque? Por que você está fazendo? O que está acontecendo? E o cego fala: acabei de ser curado. E os religiosos ficam bravos: como é que você pôde ser curado no sábado? Por que você foi? Quem que te ajudou no sábado? Ninguém pode ajudar ninguém no sábado. O sábado é dia de ficar quieto, é dia de descanso. Existem religiões que até hoje guardam o sábado, né? Os irmãos conhecem isso? Já viram isso? Sábado não pode fazer nada. Minha filha estudava numa escola que quando era sexta-feira, 6 horas da tarde, tinha que parar tudo, porque 6 horas da tarde começa o dia para o judeu. Então 6 horas da tarde para tudo, porque começou o dia para o judeu. E curioso que eles guardam o sábado, então não pode fazer nada. Jesus nos ensina que Ele é Senhor até do sábado. Jesus ele não fez o homem para o sábado, mas Ele fez o sábado para o homem. Jesus cura no sábado, Ele não está preocupado com isso. E Jesus então, o cego então sendo interrogado pelos fariseus, os fariseus ficam bravos com ele. Você não pode fazer isso, chama teu pai para saber se você era cego mesmo. Chamaram o pai do cego, o pai fala: ele é cego mesmo, mas pergunta para ele, porque ele já é grande, ele pode responder por si só. O pai fala isso porque fica com medo dos religiosos. Os religiosos eram muito duros, e eles eram pessoas assim que acusavam, e o pai, com medo de ser acusado para sofrer qualquer punição, o pai então fala: pergunta para ele. E os religiosos se voltam para o cego e falam: e aí, meu, o que você tem a dizer? Esse cara que te curou, ele curou no sábado, então ele te ajudou no sábado. Trabalho no sábado é pecado, então ele pecou, entendeu? Ele é pecador. E o cego diz assim: se ele é pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E aí Jesus então se encontra novamente com esse cego. E quando se encontra novamente, Jesus fala para ele assim: olha, você crê no Filho de Deus? Ele fala: quem é? Ele fala: sou eu que falo com você. Ele fala: eu creio. E o cego se dobra e adora a Jesus. O cego então passa a adorar Jesus. E Jesus então fala essa frase. Jesus fala assim: eu vim para juízo, a fim de que quem não vê, veja, e quem vê, fique cego. Jesus ele não está falando só de uma cura, ele está falando de uma visão de sociedade. Ele está falando de uma visão de sociedade. Então os religiosos, na cabeça deles, eles achavam que eles eram as pessoas que viam e que entendiam o movimento político da sociedade. Na cabeça dos religiosos e dos doutores, quem tinha uma visão crítica de sociedade e de mundo, quem podia dar opinião porque enxergava o que estava acontecendo, eram eles.
Eles eram os estudados, eles eram os religiosos, eles achavam que eles tinham a visão de tudo, eles é que determinavam a sentença, eles é que falaram: Jesus é pecador, porque curou no sábado ninguém faz nada. E Jesus fala assim: eu vim para que esses que acham que enxergam fiquem cegos. E para quem é cego, para quem é pequenininho, para quem é simples, para quem acha que não tem visão crítica da sociedade, não consegue entender o que está acontecendo, eu vim para que esse possa ver, para que esse possa enxergar. E Jesus então ele começa dizendo o seguinte: eu vim para esse mundo para juízo. Curioso Jesus falar: eu vim para juízo. Se existe um juízo a ser realizado, é porque existe um crime, existe um pecado. Não existe juízo. Juízo é a aplicação de sentença. Juízo é a imposição de justiça. Se há necessidade de se impor a justiça, é porque tem uma injustiça. Jesus: eu vim para juízo, eu vim para praticar justiça, é porque tem algo injusto acontecendo. O que é que está acontecendo de injusto? É o pecado. Como é que surge isso? Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Note que quando Deus ele cria a terra, ele cria o homem, ele cria todas as coisas, Deus olha para a criação e fala: isso é muito bom. Não é bom, é muito bom. Criei o homem, criei todas as coisas. Uau, é bom, é ótimo isso. Mas Deus ele cria todas as coisas, e ele coloca também a prerrogativa que através de uma árvore, que pode ser uma árvore, pode ser um símbolo, mas o fato é que a árvore está lá, e essa árvore ela é, como diria assim, uma espécie de possibilidade de afastar-se de Deus. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Note que Deus faz o homem e ele fala: é bom, mas ele coloca lá uma opção para o homem sair daquele lugar e daquele ambiente. E aí então essa opção de sair é através do contato. Árvore do conhecimento. A palavra conhecimento na Bíblia, ela significa mais do que tomar ciência, significa relacionar-se. Relacionamento. É árvore do conhecimento, mas é árvore do relacionamento do bem e do mal. Tanto é que está escrito: e conheceu Adão a sua esposa, e teve Caim, Abel e Sete. Conheceu Eva, Sara. Então ele conheceu como ele se relacionou, ele se coabitou. A árvore do conhecimento é a árvore que te leva ao relacionamento do bem e do mal. Mas o bem, eles já conheciam, mas não tinha ciência que conhecia o bem. Porque aquilo que eles estavam fazendo para eles era comum. Então era comum fazer o bem, mas eles tomam ciência e eles começam a se relacionar com o mal. E se relacionar através da relação com o mal, isso significa conhecimento tautológico. Você conhece o outro através do contrário. Através do conhecimento com o mal é que eles conseguiram identificar o que era bom. A gente consegue identificar o que é bom porque a gente sabe o que é mal. E a gente sabe o que é mal porque nós criamos esse relacionamento com o mal. Por isso que a gente sabe o que é bom. E esse relacionamento que Adão então e Eva, eles começam com o mal, esse relacionamento é um afastamento de Deus. Eles se afastam de Deus. A possibilidade de se afastar de Deus não existia até então. Quando ele começa a se relacionar com o mal, ele se afasta de Deus. Se afastar de Deus é como você se afastar da luz. Imagina um bairro todo apagado, só tem luz no lugar. Você está na luz, você está com Deus. Você saiu da luz, você se afastou de Deus, foi para as trevas. Essa possibilidade existe, essa possibilidade é real. Uma vez em trevas, você
perdeu totalmente o controle da sua vida. Você não sabe onde você pisa, você não sabe quem está passando do seu lado, se é homem, se é mulher, se é fantasma, o que é. Você não sabe nada, você está em trevas, você está totalmente cego. A Bíblia diz que quem está em trevas, que quem está em pecado está morto. Gênesis 3,17. O afastamento do homem para com Deus. No afastamento do homem para com Deus, note que o homem se relaciona com o mal, então ele traz o mal para a terra, e nesse afastamento Deus diz assim então para Adão: maldita é a terra por sua causa. Você optou, você quis se afastar, foi uma decisão sua, você quis se afastar. Gênesis 3,17. Você quis o mal, e agora maldita é a terra por sua causa. Note que o pecado de Adão não trouxe problema só para ele. Ele se relacionou com o mal e trouxe o mal à existência terrestre. Trouxe o mal para a nossa espécie, para a humanidade. Mas por que, se foi Adão que fez isso, por que não foi? Por que Adão então não pagou pelo pecado dele? Por que então que, já que foi Adão que pecou, crucifica Adão? Chama, sei lá, a polícia, dá um pau em Adão. Por que não pega o Adão e dá na orelha dele, já que foi ele que fez a burrada? Né? Não foi Adão que fez o estrago? E a Eva? Bate neles. O problema é Efésios 2, versículo 1, versículo 2. E vós outros estáveis mortos por causa das vossas faltas e dos pecados que cometeste outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. O problema, querido, é que quando você se afasta de Deus, você morre. Quando você se afasta de Deus, você morre. Quando você se relaciona com o mal, você morre. E Adão, apesar de estar existindo, estava morto. E morto não cumpre pena. Não dá para fazer nada com o morto. A única coisa que se faz com o morto é enterra porque fede. A única coisa que se faz com o morto. Não se aproveita nada do morto. Então quando você passa na rua e você está olhando as pessoas, e as pessoas estão simplesmente vivendo suas vidas não querendo saber de Deus, a Bíblia diz que essas pessoas estão mortas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto. E quem está morto enterra porque fede. Quem está morto, já está condenado, já morreu, acabou. Então não dá para pegar alguém que está morto e fazer ele cumprir uma pena, pagar por alguma coisa, porque ele já não existe mais, ele foi jogado para a inexistência, porque ele foi jogado para fora de Deus. A existência só existe em Deus. Adão optou por sair, foi para a inexistência, está no estado que não existe mais. O que não existe mais? O morto não existe mais. Não dá para pegar alguém que não existe em teoria, existe na prática, mas não existe na teoria, e fazer ele cumprir a pena dos pecados dele. Não dá. Precisa vir alguém que esteja vivo para pagar os pecados, porque Adão morreu. Adão morreu. Não dá. Deus não usa morto. Ele ainda fala assim: eu sou Deus de vivos e não de mortos. Note que quando eu falo morto, quando a palavra de Deus fala morto, não é morto do jeito que você entende, é morto do jeito que Deus entende. Jesus, quando vem falar que Lázaro morreu, ele diz assim: não, está dormindo. Aí ele olha para Adão, Adão está vivo, ele fala: está morto.
Aí você vem para a igreja e começa a andar com Deus. Está vivo. Aí o camarada passa na rua, de repente tem uma condição até melhor que você, financeira. Qual a opinião de Deus? Está morto. Está morto. A Bíblia diz que morto é quem anda em pecado. Efésios 1:2. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos vossos pecados que cometeste outrora. Note que essa condição de pecado não é porque você erra, é porque a nossa essência é pecaminosa, a nossa raiz é pecaminosa. Como resolver isso então? Como é que a gente resolve isso? Como resolve isso? Resolve isso trazendo um segundo Adão. O primeiro Adão não deu certo, morreu. O que Deus faz? Vamos trazer outro Adão. Para quê? Para cumprir a pena do primeiro Adão. 1 Coríntios 15:45. Como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro é só uma alma vivente, o segundo é um espírito que traz vida. E aqui, meus amados, tudo bem, o primeiro Adão morreu, não dá para usar ele para cumprir a pena porque ele está morto. Vamos trazer o segundo. Como é que vai fazer? Como é que vai trazer o segundo Adão se a nossa natureza é pecaminosa? Não tem problema, a semente não virá do homem, a semente virá de Deus. O próprio Deus vai enviar o seu Espírito sobre uma agraciada, sobre uma mulher, e ela vai conceber do Espírito Santo de Deus. Mateus 1:18. Eis como nasceu Jesus. Mateus falando. Sabe como nasceu Jesus? Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, antes de ter relação, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Ela foi grávida, ela foi inseminada pelo próprio Espírito Santo de Deus. E note que Deus começa a deixar claro, na hora que o Adão, ele peca, na hora que ele comete o crime, Deus começa a deixar claro que ele vai enviar o segundo Adão. Ele vai enviar a descendência dele. E ali mesmo ele já fala assim para a serpente e para a mulher: olha, porém inimizade entre ti e a mulher, a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirá a cabeça e o calcanhar. Deus fala assim para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma descendência. Fala para Isaac: Isaac, vai ter uma descendência de você, vai vir vai chegar alguém da sua descendência. Ele fala para Jacó: a sua descendência. Ele fala para Davi: a sua descendência, o filho de Davi. É por isso que quando você abre o livro de Mateus, existe no começo do livro de Mateus um negócio chamado genealogia. A genealogia é para ficar claro para você e para os judeus de que Deus falava de uma descendência. A descendência começou, e você então vê desde Abraão até Jesus na genealogia. Você vê desde Abraão até Jesus Deus deixando claro: eu vou entrar na terra, eu vou fazer uso daquilo que eu criei, eu vou mandar o segundo Adão. E Deus manda o segundo Adão. E essa solução, queridos, essa solução que Deus ele encontra no segundo Adão, ela não foi criada na hora do pecado, ela foi criada antes da criação e antes da fundação do mundo. Isso está escrito em 1 Pedro 20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Apocalipse 3,18: e adoraram-nos todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como é que João escreve de Jesus morreu antes de fazer tudo? Efésios 1,4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1,4:
Paulo está dizendo que você foi escolhido antes de Deus criar o mundo. 700 anos antes de Jesus nascer. Olha o que Deus ia fazer com o segundo Adão. O primeiro Adão, ele deixou vivendo, tranquilo, colocou uma opção, não opte pelo mal. O segundo Adão, ele entra no mundo optado pelo mal. Ele entra numa sociedade que é má, e a opção dele é trazer vida. Olha o que Deus se propõe a fazer com o segundo Adão. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Por que Deus faz isso com o segundo Adão? Por que Deus faz isso com Jesus? Deus faz isso com Jesus, com o segundo Adão, porque Deus tem que cumprir justiça dos erros que foram cometidos. Sabe como Deus lida com o pecado? Sabe como Deus lida com o pecado? É só você olhar para a cruz. É assim que Deus trata o pecado. Olhe para os açoites, para as costas açoitadas de Jesus. É assim que Deus lida com o pecado. Olhe para os cravos na mão de Jesus. É assim que Deus lida com o pecado. Deus não lida com o pecado como todo mundo lida. Deus não lida com o pecado como o mundo lida. O mundo idolatra o pecado. O mundo promove o pecado. O mundo ovaciona o pecado. O mundo te oprime por você não praticar o pecado. Mas como é que Deus lida com o pecado? Lugar de pecado é na cruz. Lugar de pecado é no madeiro. É sendo praticado justiça. Então ele manda o primeiro Adão, ele peca, manda e morre. Se torna um ser inviável para poder cumprir justiça. Manda o segundo para cumprir justiça. Uma finalidade apenas: maldita é a terra por sua causa. Você se relacionou com o mal, você trouxe o mal para a existência, você criou uma sociedade do mal. Vem o segundo Adão agora e ele cumpre a pena. Cumpre a pena. Cumpre a pena do primeiro Adão, que não podia cumprir, porque morreu, porque estava morto em pecado. Vem o Cordeiro Imaculado e se entrega. E olha o que a Bíblia fala, Isaías 53:10. Todavia agradou ao Senhor moê-lo. Deus falou assim: filho, eu vou moer para que possa haver vida. Eu vou te levar ao madeiro para cumprir juízo. Por isso foi o que eu li no começo da mensagem. Jesus falando, eu vim para este mundo para juízo. Eles acham bonito tudo aí que está acontecendo, mas a sociedade jaz no maligno. O mundo é mau. O mundo é mau. E eu vim para poder, então, ele que é Deus, Deus encarna e vem para cumprir a pena dessa maldade do segundo Adão. Chega na hora do juízo, Jesus e os apóstolos na Santa Ceia, termina a Santa Ceia, eles vão para o jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane, Jesus está chegando a hora do juízo. O coração de Jesus angustia, Jesus se entristece. Lucas 22:39, saindo foram como de costume para o Monte das Oliveiras. Lucas 22:44, Jesus vai orar, e a oração de Jesus é: Pai, eu não quero. Deus, passa de mim. É ruim demais. Deus falando para Deus que Deus não quer. Deus falando para Deus
que aquilo é insuportável. Pai, Jesus falou 3 vezes: passa de mim esse cálice, passa de mim essa circunstância, passa de mim essa situação, eu não quero passar por isso. A Bíblia fala que, e posto em agonia, orava intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue que corria até o chão. A agonia de Jesus era tanta na hora do juízo, era tanta que o suor dele se tornou sangue. Jesus suou gotas de sangue. Chegou a hora do juízo, chegou a hora de expiar, de cumprir a pena do primeiro Adão. O primeiro Adão errou, agora é a hora da pena. Você veio como um vivo, você é o único vivo da terra agora. O primeiro, na hora que ele experimenta o pecado, ele morre ali, ele se torna inexistente. Vem o segundo, espírito vivificante, e chegou a hora do juízo, e ele está em pânico. Ele fala: não quero, passa de mim, não suporto, insuportável, não quero. Mas a Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo que o fortalecia. Querido, tem situações que a gente não aguenta, que a gente não consegue, que não tem como. E nessa hora não tem problema nenhum você dizer para Deus: Deus, eu não aguento. Diga para o Senhor exatamente o que está passando. Se você não aguenta, diga: eu não aguento. Se você quer chorar, chore. Se você quer rolar no chão, role. Mas Deus tem que saber o que está acontecendo com você, porque Deus preparou esse momento para Jesus. Está escrito: todavia agradou ao Senhor moê-lo. Eu tenho que te moer para criar vida para todos os seres humanos. Não tem opção. Não tem opção. Jesus falando: eu não quero beber esse cálice, mas aí Deus fala: mas você veio para esse momento. Você veio por causa disso. Esse é o momento. Você está no auge da sua vida. E apareceu-lhe um anjo que o fortalecia. Jesus ora 3 vezes. Ele ora sozinho. Ele termina a primeira oração, vai falar com os discípulos estão dormindo. Ele fala: vocês não conseguem orar junto comigo? Os discípulos: não, a gente vai orar. Jesus volta para orar, eles dormem de novo. Jesus volta pela segunda vez: vocês estão dormindo? A gente vai orar. Então vai, ora aí. Aí Jesus volta para orar, eles dormem de novo. Jesus está em pânico. Na terceira vez que Jesus chega até os discípulos, Jesus não está mais em pânico. Jesus chega para os discípulos e fala: acorda, chegou a hora. Estão vindo aí. Está vindo aquele que me trai. Jesus é tomado de uma autoridade. A agonia chega até o momento da oração. A oração sincera diante de Deus te fortalece, porque a sua força não vem de você, vem do Senhor. Jesus levanta fortalecido. Judas vem, beija o rosto de Jesus. Jesus chama Judas de amigo. Amigo, por que você veio? Pedro, desesperado, tira a espada, dá na orelha do soldado. Jesus fala: Pedro, para com isso, não é assim. Jesus coloca a orelha de novo. Ah, mas vão te pegar. Eles vieram me pegar, todo mundo foge. Jesus é comigo, me leva, está tudo certo. Jesus vai. Ali não era mais o Jesus: passa de mim esse cálice. Ali era o Jesus: eu vim para este momento, cumpra-se em mim o teu querer. Eu sei que, queridos, para Deus cumprir o que Ele tem na sua vida, a gente tem que passar pelo trabalhar de Deus. A gente tem que passar
passar por aquilo que Deus quer. Deus não perde controle. O que você tem que fazer nesse momento é orar, é clamar, é chorar aos pés de Jesus, porque Ele vai te dar força para que você possa levantar e dizer assim: agora é comigo. O que é para eu fazer? Dá licença, sai da frente. E Jesus vai, e Ele é condenado, Ele é açoitado, Ele é crucificado, e Ele cumpre o juízo de Deus. O segundo Adão cumpriu a pena do primeiro Adão. Jesus ressuscitou. E Jesus diz assim, João 3,17. João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o que Jesus diz agora: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não vai ter julgamento para o homem. O homem, ele tem a origem no primeiro Adão. O primeiro Adão está morto. O homem está morto. Quem não crê está condenado. Não tem julgamento para o homem. A pena já foi cumprida. Se alguém cumpriu a pena, é porque alguém já foi condenado. Se não tivesse cumprimento de pena, não teria condenação. Já foi condenado, já cumpriu a pena. Qual que é o nosso papel agora? Olhar para a cruz e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. João 10:10, para encerrar. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu quis pregar isso nessa manhã. O Espírito de Deus me tocou para falar isso, para você saber como Deus lida com o pecado. Para você saber que quando você for falar mal de alguém, sabe como Deus lida com esse seu falar mal de alguém? Lida com cruz. Sabe como Deus lida quando você murmura? É com a cruz que Ele lida. É assim que Ele se relaciona com essa falha. Sabe como Ele lida com traição, com ingratidão? É com cruz. É assim que Ele lida. Então quando começar a vir aquela coisa, lembre-se que por causa desse seu nhanhanhé, cruz. Deus lida do jeito que Ele lidou com Cristo, e ainda disse: me agrada moê-lo, porque eu sei que se eu moer você, você está vivo, os pecados serão perdoados. Então eu preciso moer. Então é assim que Deus lida com o pecado. Então, quando você for pensar em pecar, ou quando você estiver disposto a fazer uma bobagem, olha para a cruz. Olha para a cruz. Nós cantamos aqui: diminua você. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus transbordar. Tem gente que leva o pecado na brincadeira. Eu vou pegar. Olha para a cruz, veja se é brincadeira. Veja se dá para brincar com aquilo. Veja se dá para fazer vistas grossas aquilo. Veja se dá para levar a obra de Deus de qualquer jeito. Veja se dá para a gente fazer o que quiser na igreja. Não dá. Olha para a cruz. Olha o preço que foi pago. Hoje nós estamos vivos. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vamos colocar de pé, querido.